Entre o Pequeno e o Grande Príncipe. Uma releitura desse fabuloso livro, O Pequeno Príncipe, à luz de outro fabuloso livro, o Evangelho. Uma releitura do personagem, o Pequeno Príncipe, à luz do personagem maior, Jesus Cristo. Um príncipezinho, o Pequeno Príncipe, e o Príncipe da Paz, o Grande Príncipe. Dois livros fundamentais: filosofia, autoconhecimento, expansão da consciência. Não há convites mais importantes a serem aceitos por cada um de nós. Isoladamente e juntos, então, o que poderá ser aprendido com esses dois livros, com esses dois príncipes, não é? Vamos nessa jornada. É uma jornada, é uma viagem. Poucos notaram que o Pequeno Príncipe é um relato de viagem e que o Evangelho também é um relato de viagem, porque ambos os personagens iam descobrindo o fora e o dentro, o eu e o outro, ao longo de jornadas, de caminhos, de encontros. Por isso saudamos o nosso encontro, o encontro seu comigo, o encontro nosso com os coordenadores desse curso e o encontro de todos nós, incluindo os coordenadores do curso, com as nossas inspirações, com o nosso inspirador maior, que é Jesus. Vamos lá, hoje estamos no capítulo, vejamos, capítulo 14. Já estamos na metade dessa fabulosa jornada. Tão fabulosa que já dá saudade só de pensar que ela um dia terminará. Mas saboreemos essa viagem. Muito bom. Então, como em todos os outros encontros nossos, vamos começar com a leitura do capítulo 14. É uma leitura comentada à luz do Evangelho. Vamos juntos. Então, a viagem do Pequeno Príncipe é uma viagem do seu planeta, um planetóide, um asteroide, que só tinha como habitante ele mesmo, uma vida de solidão, que ele deixa para visitar outras vidas de solidão. Porque a solidão verdadeiramente só é vencida quando conhecemos, reconhecemos e ultrapassamos juntos as nossas solidões e as solidões dos outros. Ele já tinha passado por alguns planetóides, alguns asteroides, todos eles com apenas um habitante, simbolizando, ao nosso ver, essa multidão de solitários. Uma multidão de solitários. Não é uma bela definição da humanidade? Pois bem, chegamos ao quinto planeta e Antoine, o autor de O Pequeno Príncipe, diz assim: o quinto planeta era muito curioso.
era o menor de todos. Tinha espaço suficiente para um lampião e para um acendedor de lampiões. O Pequeno Príncipe não conseguia entender para que serviriam no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo: talvez esse homem seja mesmo um tolo. No entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, que o empresário, que o beberrão. Eram os personagens que ele encontrou nos planetóides que já tinha visitado. Seu trabalho ao menos tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando o apaga, porém, faz adormecer a estrela ou a flor. É um belo trabalho. E sendo belo, tem sua utilidade. Aqui Antoine contrapõe a visão utilitarista do mundo, que desconsidera tudo aquilo que não tem uma utilidade imediata, prática, objetiva. Uma visão de mundo que talvez tenha como símbolo a fábula, a cigarra e a formiga, que condena a fábula, condena a cigarra por haver passado o tempo todo cantando enquanto a formiga trabalhava, condenando a cigarra no inverno, quando nenhuma folhinha havia guardado para ter o que comer, enquanto a formiga tinha o seu estoque de folhas. Condena a cigarra à fome e provavelmente à morte. A fábula não alcança o outro verão. Se alcançasse, teria nos apresentado uma formiga muito triste. Porque trabalharia, como as formigas sempre trabalham, guardaria folhinhas, como as formigas sempre guardam, só que dessa vez sem o canto, sem a música, sem a beleza da cigarra. Se a fábula tivesse acompanhado o verão, o inverno e o outro verão, traria uma visão mais rica entre o trabalho objetivo e o trabalho subjetivo, entre a utilidade e a beleza. Aqui, Antoine nos dá um outro conceito. Ele considera que o trabalho, sendo belo, tem sua utilidade. Que ser belo é uma utilidade. Não é? Muito interessante a posição que ele toma aqui. Quando alcançou o planeta, esse planeta do acendedor de lampiões, o Pequeno Príncipe saudou educadamente o acendedor. Bom dia! Por que acabas de apagar teu lampião? E a resposta surpreendente foi: é o regulamento. E a criança perguntou: qual o regulamento? Muito interessante também. A nossa criança,
A criança, em geral, não reconhece regulamentos. Ela não conhece, não sabe o que sejam. Regulamentos são coisas de pessoas grandes. Essas pessoas grandes, vazias, solitárias, perdidas, que são apresentadas nesse fabuloso Pequeno Príncipe. Qual é o regulamento? Perguntou ele. É apagar meu lampião, boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de acendê-lo de novo? Perguntou a criança. É o regulamento. Foi a resposta novamente surpreendente. Eu não compreendo, disse o príncipe. Não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida enxugou a testa com um lenço xadrez vermelho. Eu executo uma tarefa terrível. No passado era mais sensato. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e toda a noite para dormir. E depois mudou o regulamento? Perguntou o Pequeno Príncipe. O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o problema. O planeta a cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então, perguntou o príncipezinho, agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado! Os dias aqui duram um minuto, constatou o Pequeno Príncipe. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz quase um mês que estamos conversando. Aí a criança se espantou. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E acendeu o lampião. Olha que interessante esse quadro patético que Antoine pinta para todos nós. As pessoas vivendo paralisadas, aprisionadas nos regulamentos. Que paralelo nós temos no Evangelho? Vejam vocês. Jesus foi fortemente condenado, perseguido, julgado, e um dos grandes motivos pelos quais ele foi condenado foi por ter curado pessoas aos sábados. Nos sábados não era permitido, pela norma dos judeus, fazer qualquer tipo de trabalho. Jesus questionou os judeus, questionou os sacerdotes, questionou a sociedade de então. Mas se a tua ovelha cai num buraco, num sábado, você não vai tirar? Quem é que faria isso? E tendo sido criticado várias vezes por atuar nos sábados, ele acabou fazendo um questionamento mais geral. Dizendo que o sábado não mandava no Filho do Homem, que o sábado não mandava em Jesus, que Jesus, que o Filho do Homem, é que mandava no sábado. Olha que revolucionário.
A inércia, o regulamento, as normas, os mandamentos, as convenções não podem ser essa prisão em função da qual temos vivido. Não podemos ser prisioneiros das normas e dos regulamentos. A grande norma, o grande mandamento, a grande lei do universo é o amor. Se pudermos fazer o bem, praticar o serviço, praticar a empatia, a compaixão, remédios, exercícios para o amor, em qualquer dia da semana, em qualquer ambiente, para qualquer pessoa, para qualquer criatura de Deus, abrangendo animais, vegetais e até minerais, é claro que temos que fazer. Deus é amor. O mandamento, o sentido da vida é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. O amor é o remédio que cobre a multidão dos enganos, a multidão dos pecados. Sim, as normas têm a sua necessidade. As normas devem ser respeitadas. Os mandamentos, as leis. Mas nós precisamos ter senso de prioridade. Só podemos entender mesmo as mais altas leis espirituais à luz da constituição, da lei maior do universo, que é a lei do amor. Vejam vocês, a lei do karma, palavra em sânscrito, que quer dizer ação e reação, ela foi muito mal compreendida por alguns hindus. Por uma grande parte da sociedade hindu, que entendia que aqueles que sofrem mais, ou seja, as classes subalternas da sociedade, estão sofrendo as consequências dos seus erros. Quem está sofrendo mais, errou mais, portanto era menos digno. E se está sofrendo, é uma punição de Deus e nós não podemos atenuar seus sofrimentos. Por isso, os hindus criaram uma sociedade de estamentos, de castas, na qual os brahmanes, a classe superior, não pode conviver, não pode ter amizades, muito menos casar filhos com os párias, que são a classe inferior. Não podem ajudar aqueles que sofrem. Porque eles compreenderam a alta lei do karma, a alta lei de ação e reação, mas não iluminaram a lei do karma pela Constituição Universal, que é a lei do amor. Nós, no Ocidente, no cristianismo, temos essa oportunidade de compreender a lei do karma em toda a sua profundidade. Porque toda ação e toda reação precisam ser vistos por nós como exercícios de amor. Todos aqueles que sofrem à nossa volta são chamamentos, são convites ao amor. Animais, vegetais, minerais, seres humanos, espíritos. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. Eu estive entre vós como aquele que serve, explicou Jesus. Fabuloso, não é? Fabuloso que sejamos, que compreendamos isso. Aqui, nesse capítulo, Antoine nos apresenta o alto valor da utilidade.
que o trabalho e o personagem, o trabalho de acender lampiões e o personagem do acendedor de lampiões seria melhor que todos os outros porque ele seria útil. E o que é útil é bom. O que é útil é belo e o que é útil e belo é bom. Vejam, meus amigos, como é simples e como é fértil esse pensamento. Dirijamos nossos dias, nossos pensamentos, nossos talentos para sermos úteis. Ou, no dizer de Jesus, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que alegria sente aquele que se faz útil. Os menores atos úteis alegram a alma. Quando vemos uma planta ressecada e regamos, somos úteis. E nos alegra a alma ver no dia seguinte como aquela planta revigorou-se. Quando ouvimos uma pessoa angustiada, somos úteis. E também é realizador ver como aquela pessoa acolhe a nossa atenção, como se sente preenchida, como se sente bem, e como nós nos sentimos bem por fazer bem aos outros. Ser útil é um belíssimo objetivo de vida e alcançável. Sejamos como os escoteiros, 2 boas grandes ações por dia. 2 boas ações por dia. Sejamos escoteiros do amor. O que vocês acham? E nos dediquemos a todos os dias simplesmente sermos úteis, dentro do que a vida nos apresentar. Se conseguirmos 1 vez por dia, está ótimo. Se conseguirmos 2, 5, 10, sejamos úteis. Dirijamos, alegremos nossa alma, nutramo-nos sendo úteis. Atendendo ao que Jesus disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Ou seja, nem todo louvor é bom, mas toda ação que fizermos e que nos tornar úteis, essa será sempre boa. Finalizando o capítulo, o acendedor de lampião disse: eu executo uma tarefa terrível. O pequeno príncipe respeitou e gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se das vezes em que ele mesmo provocara o pôr do sol apenas recuando sua cadeira. O planeta do Pequeno Príncipe era tão pequeno, mas tão pequeno que ele podia ver novamente o pôr do sol apenas recuando sua cadeira. E ele quis, Pequeno Príncipe, ajudar o amigo. Sabes, conheço uma maneira de descansares quando quiseres. Eu sempre quero descansar, disse o acendedor. Pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso, disse Antoine. E o principezinho prosseguiu: teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, contorná-lo. Basta andares bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, tu caminharás, e o dia durará o tempo que quiseres. Ele sofria por o dia durar 1 minuto, mas se ele caminhasse, o dia teria a duração da sua caminhada. Quis ajudar e aconselhar o Pequeno Príncipe.
Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é dormir. Olha só. São os paralíticos, não é? Os paralíticos são paralíticos da inércia, do descanso eterno, desse paraíso de não fazer nada, dessa aposentadoria, que ao pé da letra quer dizer ficar recluso nos seus aposentos. Que felicidade é essa, não é? Então não há solução, disse o príncipe. Não há solução, disse o acendedor. Bom dia, e apagou o lampião. Esse aí, pensou o príncipezinho, ao prosseguir a viagem para mais longe. Esse aí seria desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso, o beberrão, o empresário. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Não é interessante? Suspirou lentamente e completou: era o único com quem eu poderia ter feito amizade, mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para dois. O que o Pequeno Príncipe não ousava admitir é que lamentava partir daquele planeta abençoado com 1440 pores de sol em 24 horas. Ele, que admirava o movimento, que se deixava reger pelo movimento, admirava aquele que, vivendo pelo regulamento, vivia para a paralisia, vivia para agradar, para cumprir as normas, para atender às expectativas dos outros. Vejam, meus amigos, como se torna paralítico, prisioneiro, aquele que vive para atender às expectativas dos outros. E como é livre, como é forte, como é alegre, aquele que busca atender à sua própria essência. Viva para atender à sua essência. Só ocasionalmente poderemos querer agradar os outros. A única força do universo que merece ser permanentemente agradada, idolatrada, é a consciência, porque a consciência é o Deus em nós. Ame. Amemos a nossa consciência, amemos o amor, amemos a Deus sobre todas as coisas. Que assim seja. Que essa luz, que esse sol banhe todas as mentes e nós percebamos qual é a prioridade da vida, qual é o sentido da vida, o que é realmente importante, qual o norte que deve reger nossas vidas. Nem viver para agradar o seu orgulho e o seu egoísmo, nem viver para agradar os outros. O equilíbrio, a luz, a realização, a expansão na vida está em atendermos nosso eu essencial, nossa consciência. Que belíssima certeza, que belíssimo rumo de vida nós temos nesse trecho de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Que toda a humanidade possa sorver o líquido maravilhoso da água viva, esse que mata nossa sede para sempre.
Graças a Deus. Espalhe, compartilhe, transborde, multiplique luz. Não há tarefa mais meritória. Compartilhe esse vídeo se você entender que ele pode ser útil para mais alguém. E agora, vamos saudar todos os nossos colegas do nosso grupo de estudos de domingo. Gugu Souza. Puxa, só tenho aqui o comentário da Gugu. De vez em quando o Facebook prega umas peças na gente, não é? Então, nosso boa tarde para Gugu. Expressamos também a nossa gratidão através dela a todos os amigos que estão aqui. Muito bom vivermos, estarmos, estudarmos, trabalharmos, nos realizarmos juntos. Diga-me com quem andas, te direi quem és. Sou muito feliz por estar entre amigos, caminhando para o melhor, para a essência, para a consciência, para o Deus que habita o fundo do meu ser, assim como habita também o fundo do seu ser e o ser de todos nós. Muita paz e muito bem. Domingo que vem, 17h30, estaremos aqui novamente. Convidamos todos os amigos para entrarem no nosso canal no YouTube, onde temos muitos trabalhos, entre os quais esse também. Será um prazer aprendermos, estudarmos, nos fortalecermos, nos estimularmos, porque onde quer que formos, o que quer que tenhamos que enfrentar, estaremos muito melhores juntos. Um grande abraço, paz e bem. Venha conosco na oração ação durante a semana e venha conosco no domingo que vem na continuação desses estudos. Ótimo final de domingo, ótima semana, paz e bem para todos nós.